No vídeo de hoje eu vou falar sobre a AES Brasil, com foco em te ajudar a responder duas perguntas. A primeira, será que ela vale a pena? Ou em outras palavras, será que suas ações estão baratas? E a segunda, e os dividendos, hein? O que a gente pode esperar em termos de dividendos? Então, se você já é clubista, já me acompanha há mais tempo, deixa o dedo no like. Se você não for clubista, eu te convido para virar clubista. Se inscreve no canal, clica no sininho e seja clubista ou não, comenta. Você é sócio de AES Brasil? AES Brasil, as ações de código AESB3, elas valem a pena? E responder essa pergunta é, em outras palavras, te dizer se a AES Brasil está barata ou não, algo que eu vou fazer ao longo desse vídeo, de acordo, é claro, com a minha visão de mundo, de acordo com o meu método de investimentos. Mas a primeira coisa é entender que o meu método, a minha visão, ele pode ser diferente do seu método e da sua visão, que pode ser diferente do método e da visão do Barsi, e que, enfim, né, o mercado de renda variável, ele é dinâmico e várias pessoas olham para as mesmas ações, para as mesmas empresas e chegam a conclusões diferentes. E isso não me incomoda nem um pouco. O que me incomoda é ver quando alguém chega numa conclusão sem ter um método a ser seguido. Ou seja, quando o cara olha uma ação e inventa motivos para justificar ela está barata ou não está barata. E a bandeira que eu defendo aqui no Clube do Valor é você ter um método para tomada de decisões. E eu não quero impor meu método em cima de ti, mas só te mostrar como é que ele funciona. E eu vou te mostrar ao longo desse vídeo também. Mas não sem antes te explicar o que é a AES Brasil, o que ela faz, qual o seu nível de endividamento atual, falar sobre os dividendos dela e te mostrar como eu faço para ver se uma ação está barata ou não e se eu acho que a AES Brasil está barata ou não. O que é e o que faz a AES Brasil? Tá? A AES Brasil, ela é uma empresa do setor de energia elétrica, do subsetor de geração de energia. Lembrando que esse setor de energia elétrica, ele compõe basicamente três atividades, que é geração de energia, distribuição de energia e transmissão de energia. No caso da AES, a gente está falando aqui de uma empresa de geração. Nesse caso, ela é uma geradora de energia elétrica 100% renovável e a única do setor elétrico Latam com classificação ESG nível AAA. A gente está falando aqui de uma empresa que possui um portfólio bastante diversificado com fontes hidráulica, eólico e solar e com capacidade instalada total de 5,2 gigawatt. Em que 65% do resultado operacional da empresa é gerado pelas fontes eólica e solar. E é uma empresa que está focando em expansão. Não à toa, segundo seus próprios planos, ela pretende chegar a 6,8 gigawatt de capacidade. E para gerar tanta energia assim, a AES conta com plantas localizadas nos estados de São Paulo, Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Pernambuco e Rio Grande do Sul. E como você pode ver, ela está em meio a esse plano de expansão. Não à toa, se a gente comparar os dados do quarto trimestre de 2022 com o quarto trimestre de 2021, você vai ver que a geração de energia, ela cresceu 25% na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior e no ano fechado de 2022, comparando com 2021, houve uma alta de 18,7%. Então é muito bom você ter isso aqui em mente, tá? A gente está falando de uma empresa, de um setor, que é um setor reconhecido por ser perene, né, por ter resultados muito previsíveis, inclusive por ter empresas boas pagadoras de dividendos, que está investindo ativamente em expansão, seguindo aí uma arrojada estratégia de crescimento, e essa informação vai se conectar com muitas outras que eu vou te mostrar a partir de agora. Mas não sei antes fazer um rápido overview de como surgiu a AES Brasil, né? Talvez você não conheça tão bem esse ticker, porque ele é novo na bolsa, mas está falando aqui de uma empresa não tão nova assim, já que lá em 1999 a AES Corporation adquiriu a Companhia de Geração de Energia Elétrica Tietê, e assim surgiu a AES Tietê, que abriu seu capital na Bolsa de Valores no ano de 2000 e que tem um amplo histórico, né? Se a gente for pegar aqui o ticker bem antigo dessa empresa, que era a GET3, a gente pode ver o histórico lá desde o ano 2000 até ela mudar de ticker ali no ano de 2015. Foi um histórico muito bom, inclusive, para os seus investidores. Depois a GET3 virou a Tiet, que teve esse desempenho aqui de 2015 até 2021, e a Tiet posteriormente virou a AESB3, que aí sim possui um desempenho um pouco pior, né? Uma queda aí
nesses últimos anos. E por que as ações caíram tanto? Para te explicar, eu quero mostrar brevemente como o mercado recebeu os resultados dessa empresa ao longo do ano de 2022. Ali nos primeiros 2 trimestres, os resultados eles foram interpretados como decepcionante para muitos analistas. Mas aí veio o terceiro trimestre, que foi um pouco mais sólido, e aí a empresa apareceu nas manchetes, né, dando sinais de estar melhorando os números, e teve um quarto trimestre muito bem recebido, em que a empresa reverteu o prejuízo para lucro e viu o seu EBITDA crescer bastante. Tá por trás disso é um bom ganho em termos de eficiência operacional, sobretudo quando a gente compara os resultados de 2022 com 2021. Então você pode ver aqui na comparação do quarto trimestre, houve um incremento muito grande na margem operacional líquida, o que a empresa atribui à estratégia comercial e à eficiência operacional. E outro ponto que vale eu destacar aqui, enquanto eu falo da empresa, do seu histórico recente, é que em 2022 ela conseguiu manter os reservatórios com níveis bem acima da média histórica, espantando, né, assim, a crise hídrica. E mais do que isso, conseguindo aí ter contratado 100% do seu portfólio hídrico para os próximos 2 anos. Então, se vocês perguntam, os resultados do quarto trimestre de 2022 foram bons? Então, como mostrei aqui, o mercado, na média, gostou deles, porque a empresa, mesmo com um programa de crescimento que envolve bastante investimento, envolve se alavancar e envolve, dando um spoiler aqui, reter parte do lucro, ela conseguiu entregar um certo resultado. E como eu falei, tudo isso tendo aí rodando um plano de expansão bastante agressivo, o que aumenta o potencial de resultados da empresa no futuro, mas aumenta também um pouco o risco, né? E o risco eu falo em questão de alavancagem da empresa. Como você pode ver aqui, a empresa tem um nível de 4,85 vezes entre dívida líquida e EBITDA. Ou seja, a dívida da empresa menos o caixa, né, que a gente chama de dívida líquida, ela é quase 5 vezes a geração de lucro operacional da empresa ao longo de um ano, né? Que é algo parecido com o EBITDA. Eu sei que não é exatamente igual, mas que numa simplificação a gente pode dizer que é isso. Porque acaba sendo uma dinâmica um pouco diferente da média aí do setor elétrico, que é menos alavancado do que a AES Brasil. Outro ponto importante sobre a AES Brasil, quem investe nela? Você pode ver aqui que o controlador da empresa é a AES Holding Brasil, né, que no seu CNPJ normal e no seu CNPJ 2 somados aí tem 46, 47% de participação na empresa, tem a participação no BNDES e quase 40% na mão de outros, que são mais ou menos 169 mil investidores pessoa física, 716 investidores pessoa jurídica, 306 investidores institucionais, que muitos desses investidores podem estar se perguntando, poxa, e os dividendos? Como eu comentei aqui, o setor elétrico ele é reconhecido por um setor em que existem muitas empresas boas pagadoras de dividendos e, inclusive, a própria AES Tietê, no passado, ela foi uma boa pagadora de dividendos. Pega aqui o histórico de quando o ticker era TIET11, pode ver que a média de dividend yield ficou em 6,9% ao ano e foram bons anos ali entre 5% e 7% de dividend yield. Mas e hoje, Ramiro? Bom, hoje a AES Brasil possui um dividend yield de 1,07%, olhando os últimos 12 meses, e mais do que isso, ela tem um payout bastante baixo, né? O payout é o quanto por cento do lucro a empresa distribui em dividendo, e como você pode ver aqui, o payout da AES Brasil está na faixa de 35%. O que, de novo, é diferente do que ela fazia anos atrás. Se a gente for retroagir para o payout da época em que as ações eram listadas ao código TIET11, a gente pode ver que a empresa sempre distribuía algo próximo, até um pouco acima de 100% do lucro líquido contábil. Mas esse dividend yield menor hoje, esse payout menor hoje, eles refletem o quê? Eles refletem a empresa retendo o lucro para colocar em ação, né, o seu plano de expansão. O que é dividendo, afinal? O dividendo é o lucro da empresa que ela distribui para os seus acionistas. E o acionista ele sempre tem 3 coisas que ele pode fazer com o lucro: distribuir todo ele, reter todo ele ou distribuir parte dele, e quanto menos ele distribui, mais dinheiro eles têm para investir em novas plantas, para amortizar a dívida e diminuir o endividamento e aí por diante. E isso pode confundir muitos investidores, né? Porque então você pode estar pensando agora, poxa, amigo, então para quem gosta de dividendos não é uma boa. Então me diz aí como o Luiz Barsi e ainda a Louise Barsi
gostam dessa empresa e comentam que no ponto de vista deles ela tá quase de graça, tá muito barata, né? Isso confunde porque eles são investidores que focam, né, em dividendos. Que a gente admira muito aqui no Clube do Valor e é um bom case para eu mostrar como diferentes investidores fazem análise de um jeito, de formas diferentes. Os Barça, eles acreditam que aumentando a capacidade de geração de energia, em algum momento no futuro, talvez em breve, talvez um pouco mais distante, isso vai se refletir em dividendos sendo distribuídos e num bom dividend yield. E o ponto é, eu, Ramiro, enxergo que de fato a empresa está precificando esse crescimento. Afinal, tem alguns múltiplos, como por exemplo o preço por lucro ou o EV/EBIT, que estão bem esticados para essa empresa. Quer dizer que o mercado está, por quem analisa esses múltiplos, achando essa empresa um pouco cara, porque está embutindo aí no preço o crescimento. O que faz com que hoje a empresa não tenha grandes números em termos de retorno sobre capital tangível, investido ou patrimônio líquido. E eu conecto isso com a próxima pergunta. Vale a pena investir em AES Brasil, as ações tão baratas? E para eu te responder se uma ação tá barata ou não, eu preciso te mostrar o meu método de seleção de ações, que é o método das ações mais baratas da bolsa, né? Um método que eu criei, mas com base numa filosofia de investimentos chamada filosofia de investimento em valor, em que a ideia de quem segue ela é comprar empresas que hoje estão descontadas, que hoje estão sendo mal vistas pelo mercado, sem grandes expectativas, acreditando que os players de mercado acabam colocando muito peso em fatos e notícias recentes e aí acabam fazendo com que surjam boas oportunidades. E o que a gente faz aqui no Clube do Valor é olhar isso de forma matemática. Então a gente pega todas as empresas que estão na bolsa, a gente roda uma série de filtros e monta uma carteira com 20 ações baratas, numa estratégia que, por ser matemática, a gente consegue fazer um backtest, consegue rodar ela para ver como é que ela foi no passado, e o resultado foi muito interessante nos últimos 25 anos. Essa carteira rendeu bem mais do que a média do mercado e multiplicou fortemente o patrimônio de quem investiu com ela. Já faz mais ou menos aí 6, quase 7 anos que eu aplico essa estratégia na gestão da carteira dos clientes de Wealth aqui do Clube do Valor, e o desempenho para os clientes mais antigos foi muito bom. Foi uma alta bastante acima do que o Ibovespa, o que mostrou que no passado essa estratégia aumentou o potencial de retorno, e eu acredito que mesmo o retorno passado não sendo garantia de retorno no futuro, que o potencial de retorno é maior quando você investe em ações baratas. E aí você pode se perguntar, Ramiro, como é que eu faço para investir com essa estratégia? Tem basicamente dois caminhos, né? Ou você se torna nosso cliente dos serviços de Wealth, que é o que a gente faz aqui no Clube do Valor, é ajudar investidores com 300 mil reais, 500 mil reais, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de reais a investirem por longo prazo e construir sua liberdade financeira. Ou caso você ainda não tenha tanta confiança no nosso trabalho, ou não tenha tanto patrimônio, você pode aí se tornar aluno do Descomplicando o Mercado de Ações, que é o nosso curso completo sobre investimentos, que agora não está com vagas abertas, mas que nos dias 10 e 11 de abril eu vou fazer aqui 2 aulas no YouTube, chamadas Ações Mais Baratas da Bolsa, em que eu vou revelar o passo a passo dessa estratégia e como você pode, com ferramentas gratuitas, chegar numa lista de 20 ações muito baratas. Então você pode se registrar nessas 2 aulas, que lá eu vou entregar todo o ouro e ao final delas eu vou abrir a vaga para o Descomplicando o Mercado de Ações. Para se registrar é muito simples, né? Botei o dedo aqui para cima, é só apertar nesse botão ou no primeiro link aqui na descrição e garantir sua vaga, que seria até gratuito. Dito tudo isso, Ramiro, como é que está a AES Brasil hoje na tua estratégia? Eu vou abrir aqui, ó, a tela do meu computador, pode me acompanhar. E aqui na parte de estratégia de seleção de ações, os nossos alunos têm acesso ao ranking de ações do Clube do Valor e nesse ranking a gente tem uma lista de 20 ações baratas. Aqui você pode ver que a AES Brasil atualmente está na posição 148 desse ranking, ou seja, ela está muito longe ali das 20 mais baratas da bolsa. Isso porque seu earning yield, que é a métrica que a gente olha, está bem baixo. Ou seja, hoje a AES não está barata de acordo com o nosso método. Um método que você pode aprender e também conhecer algumas ações baratas em março, nesse documento que estou te mostrando aqui, que é um e-book com a lista das 10 ações mais baratas da bolsa e a explicação mais básica dessa estratégia. Explica aí, né, a origem da estratégia, por que ela tende a funcionar, resultados históricos e também revela 10 ações baratas. Você pode ter acesso a esse e-book também de forma gratuita, como um presente nosso, de jeito muito simples, apertando nesse botão aqui. Se você quiser entender melhor sobre a estratégia de ações baratas, aqui está um vídeo em que eu cito quais coisas a gente está comprando nesse mês. Se você gostou desse vídeo, também aperta aqui e te inscreve no canal do Clube do Valor, se torne um clubista. Grande abraço e até mais!